Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e a família de vocês também, que estejam todos se cuidando. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 20 da disciplina de Ciências. Antes da gente começar, então você pega o seu caderno, um lápis, a borracha, para você ir anotando a nossa aula, aquilo que você achar interessante, as suas dúvidas, para você ter sempre o conteúdo organizadinho no seu caderno e para te ajudar depois para resolver, para fazer a nossa atividade lá da plataforma no final da aula, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre a visão humana, luz e cor. Lembram que nas nossas aulas anteriores a gente viu sobre os 5 sentidos, certo? E aí a gente teve algumas aulas que a gente viu um pouco mais sobre o sentido da audição, sobre como funciona a audição, né, as partes da nossa orelha, a questão da poluição sonora, dos sons da natureza, dos instrumentos musicais. Lembram? Então agora nós vamos começar a ver sobre o sentido da visão. Vamos aprender mais então sobre esse sentido, ok? Então, a nossa aula de hoje se chama Visão Humana, Luz e Cor. Os objetivos da nossa aula: reconhecer o sentido da visão, identificar os olhos como os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, compreender o conceito de luz e conhecer algumas partes e as funções dos olhos, ok? Então vamos aprender um pouquinho pela parte do nosso corpo, né? Dos olhos, o nome de algumas partes e também vamos ver sobre a luz, qual que é o conceito de luz e por que a luz é importante no sentido da visão. A visão é um sentido muito importante. É ela que nos permite ver as coisas ao nosso redor, as cores, a natureza, o que é belo e também o que não é tão belo assim. Então, através da visão, nós conseguimos ver tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Então, os olhos são os órgãos responsáveis pela visão. No nosso corpo, então, o sentido da visão fica, então, com os olhos. Os olhos têm várias partes. Algumas delas são a córnea, o humor aquoso, a lente, o humor vítreo, a pupila e a retina. Então aqui, né, que é a parte externa, a parte do nosso olho que a gente consegue ver. Então, né, a parte do nosso, da nossa pele que abre e fecha, a gente chama de pálpebra, ok? Essa partezinha escura no meio do nosso olho é a pupila. A partezinha branca é a esclerótica, que é a parte branca do nosso olho. E a íris, então, é a parte onde nós temos a cor do nosso olho. Olho castanho, olho azul, olho verde, certo? Então, a íris, então, é onde fica a cor dos nossos olhos. Essas são as partes, digamos, de fora, né, do nosso olho, aquilo que a gente consegue ver. E aí nós temos a parte interna, né, que nós temos aqui, então. Aqui, então, a íris, né, que a gente viu ali. Digamos, a bolinha, né, do nosso olho se chama cristalino. Aí a gente tem o corpo ciliar, nós temos em cima e temos embaixo também. A córnea, que é uma parte que reveste o nosso olho. Daí tem também a esclerótica, que fica aqui embaixo do nosso olho. E aí por trás, né, do nosso olho tem o humor vítreo, que nós vimos ali. A retina, que aqui está representada por a parte amarela, a coroide, que aqui está com essa parte vermelha, e o nervo óptico, que então é por ele que vão então as informações lá para o nosso cérebro, né, para a gente então identificar tudo aquilo que a gente está vendo. Então aqui a gente tem as partes, né, dos nossos olhos, tanto da parte externa quanto da parte interna dos nossos olhos. Nos olhos também há músculos e nervos que permitem movermos os olhos e fazem a comunicação dos olhos com o cérebro. Então, assim como em todo o nosso corpo nós temos músculos que nos ajudam no nosso movimento, nos olhos nós
também temos os músculos e também temos os nervos. Os nervos, então, que são responsáveis por mandar para o nosso cérebro as informações que o olho, né, está vendo, quais são os objetos, o formato, a cor. Claro que a gente acaba não percebendo que isso está acontecendo, né? A gente não demora para identificar o formato, uma cor, né, o que a gente está vendo, se está em movimento, se está parado, porque isso tudo acontece muito rápido, essa comunicação, então, que os nervos mandam lá para o nosso cérebro. Tudo que está ao nosso redor está cheio de cores e luzes que chamam a nossa atenção para que é vibrante e colorido. Se a gente vê uma imagem, né, ou uma pessoa com uma roupa toda preta, por exemplo, não chama tanto a nossa atenção, não é verdade? Mas se a gente, por exemplo, passa numa casa que é muito colorida, ou a gente passa por uma pessoa que está vestindo roupas muito coloridas, né, uma propaganda que tem muitas cores, né, cores vibrantes, o que acontece? Acaba chamando a nossa atenção, né, acaba se destacando e a gente acaba olhando para ver o que é, né, que está tão colorido, que está chamando a nossa atenção. Então, quanto mais colorido, mais vai chamar a nossa atenção. Agora, então, nós vimos sobre os olhos, né, as partes dos olhos e a função de algumas delas. Agora, então, nós vamos ver sobre as cores, né, as cores que a gente distingue. Algumas pessoas não conseguem distinguir todas as cores, algumas parecem diferentes para elas, ou elas enxergam tudo em tons de cinza. Essas pessoas a gente chama de daltônicos, que têm uma dificuldade, então, em distinguir as cores, mas para quem enxerga tudo perfeitamente, né, vai então ver que aqui nós temos várias cores, né, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho, o azul, o roxo, e elas vão se misturando e ao mesmo tempo formando novas cores. Agora nós vamos ver então sobre o branco. O branco é uma cor natural, é formado pela união de todas as cores que podemos ver, compostas por vermelho, laranja, amarelo, verde, anil e violeta. Então, todas essas cores juntas formam o branco. O branco, então, que é uma cor natural que é composta, então, por todas essas cores, certo? E o preto, então, é a ausência ou a falta de luz, ou seja, quando não há cor. Por exemplo, eu posso estar num ambiente bem colorido, mas se fica escuro, né, se apagam todas as luzes, aquelas cores ficam mais fracas, ou eu nem consigo distinguir, né, que cor que é, porque fica tudo escuro, fica tudo preto. Então, por isso que a gente diz que para ver cores, a gente precisa que haja luz, que é a luz que vai, então, nos ajudar, nos permitir ver as cores ao nosso redor. À noite, né, tudo fica mais cinza, mais escuro, às vezes a gente já tem dificuldade de ver algumas coisas, por isso que a gente precisa aí da luz para nos ajudar quando é noite. Aqui a prof colocou a imagem de um céu. A gente consegue ver os pontinhos onde estão as estrelas. Quando vem o sol, o céu tem cor, né? Ele fica azul, a gente consegue ver as nuvens brancas no azul, certo? Então, essa é a ausência, né? Como aqui a gente não tem o sol, acaba então ficando tudo escuro e a gente só consegue ver os pontinhos das estrelas. Aqui, então, nós temos algumas cores, certo? O laranja, o amarelo, o roxo, o rosa, o verde e o azul. E reparem que quanto mais perto aqui do sol, quanto mais perto da luz, mais vibrantes elas são. Vamos ler aqui o slide. Na imagem, podemos observar que quanto mais perto da luz, mais vibrante a cor. Quanto mais longe, mais escura, até chegar ao preto. Então, aqui a gente tem, né, cores bem vibrantes, cores bem fortes. Conforme elas vão ficando longe da luz, aqui a gente representou pelo sol, elas vão fazendo o quê? Elas vão ficando mais escuras até elas chegarem no preto, porque então aqui elas tinham muita luz
e elas vão perdendo essa luz, essa luminosidade, aí acabam ficando todas escuras. Olha lá, todas no final ficaram pretas porque elas não tinham luz. Então, para iluminar elas, elas foram perdendo, digamos assim, a sua cor por não terem luz. Por isso, então, novamente, que a gente diz que para ver as cores a gente precisa que haja luz. Então, a luz, a gente viu sobre os olhos, vimos sobre as cores, e agora vamos ver então a luz. Podemos ver os objetos porque a luz chega até eles e os iluminam. E assim, eles são refletidos até os nossos olhos. Então, se eu não tenho luz, eu com certeza não vou ter cor. Para a gente ter cor, nós vamos precisar que haja luz para a gente distinguir. Elas vão ficar mais fortes, mais vibrantes, vão chamar também mais a nossa atenção. Conhecer mais sobre os sentidos nos mostra como o nosso corpo funciona. Então, nós vamos ver, ao longo das nossas aulas de ciências sobre os 5 sentidos que nós temos. Nós já vimos sobre o sentido da audição, agora estamos vendo sobre o sentido da visão. Nós temos o paladar, o olfato e o tato, que é o da boca, do nariz e o que a gente representa pelas mãos, que é o tato, que é o que a gente sente, certo? Então, quando a gente conhece melhor o nosso corpo, a gente conhece melhor os sentidos, como eles funcionam, é importante que a gente conheça, como o nosso corpo vai funcionar, por que é importante a gente ter determinados cuidados. Quando a gente está vendo lá da audição, o cuidado com a limpeza das orelhas, por exemplo, para a gente não machucar, não prejudicar a nossa audição. Agora, com a visão, a mesma coisa, nós temos que ter alguns cuidados, não aproximar objetos nos olhos, cuidar para não bater os olhos, para não machucar e também não prejudicar a nossa visão. Aqui no segundo parágrafo, a visão é um sentido que nos permite conhecer tudo o que está à nossa volta. Então, através da visão, a gente reconhece as pessoas, a gente reconhece formas, cores, objetos, aonde nós estamos. Então, a visão é um sentido muito importante também para a gente conhecer o mundo, para a nossa segurança, para nós sabermos se onde a gente está em um lugar seguro, se nós não vamos, por exemplo, pisar em algo que possa nos machucar. Então, ela ajuda a gente em vários sentidos. Pessoal, a nossa aula, então, da visão vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos olhos, sobre o sentido da visão e a importância da luz para o sentido da visão, certo? Que com a luz, então, a gente consegue ver as cores, distinguir as cores, identificar, as formas dos objetos e tudo que está ao nosso redor. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides novamente, assistam a nossa aula, vejam com atenção as imagens dos olhos, das partes dos nossos olhos que a gente viu anteriormente, para vocês conseguirem identificar bem certinho cada uma delas. E se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, deem uma olhadinha no livro didático de vocês, deem uma olhadinha na internet, façam mais pesquisas que vocês sempre vão encontrar mais conteúdo e vão aprender ainda mais, ok, pessoal? E depois, então, de vocês terem aprendido bem sobre essa parte do sentido da visão, vocês vão lá na nossa plataforma e realizam a atividade que está lá esperando por vocês, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!